Oi pessoal, aqui é o Theo e estou com vocês hoje para contar mais um caso macabro. O episódio envolvendo Sheila Labar, uma figura com uma aparência celestial. Os traumas psicológicos e físicos enfrentados em sua infância podem ter efeitos imprevisíveis na vida adulta. Embora nem sempre resultam na transformação de uma pessoa em alguém cruel que busca prejudicar os outros, às vezes esses traumas podem originar um verdadeiro monstro. O psicólogo criminal Adrian Rain argumenta que existem mecanismos genéticos e psicofísicos capazes de transformar alguém em um assassino impiedoso, como ele detalhou em seu livro Anatomia da Violência. A história registra muitos criminosos em série que tiveram uma infância verdadeiramente infernal, e talvez nossa protagonista de hoje, Sheila Labar, possa ser contada entre eles. Sheila, com sua aparência angelical, soube habilmente seduzir suas vítimas para, em seguida, brutalmente tirar suas vidas. Apesar de o tribunal ter conseguido provar apenas 2 de seus crimes, os especialistas em criminologia estão convencidos de que houveram muito mais. Agora, ao examinarmos essa narrativa complexa desde o princípio, tentaremos compreender se Sheila Labar já nasceu como um monstro ou se transformou em um como resultado da crueldade que enfrentou na infância. Quem é Sheila Labar? Sheila Labar nasceu em 1958, em 4 de julho, na pequena cidade rural de Fort Payne, Alabama. Seu nome de nascimento era Sheila Kaye Bailey, sendo a caçula de 3 filhos, crescendo junto de seu irmão e sua irmã, Lynn. Ela passou sua infância em um local pitoresco, porém bastante isolado, em uma fazenda cercada por campos de milho. De acordo com as recordações de seu irmão mais velho, Sheila era uma garota ativa, curiosa e mente aberta, com uma inclinação criativa. Ela gostava de estar no centro das atenções, possuía uma boa voz e uma aparência encantadora. Talvez, se sua vida tivesse tomado um caminho diferente, ela poderia ter se tornado uma atriz ou cantora famosa. No entanto, em vez de brilhantes cartazes, seu nome enfeitava as páginas das crônicas criminais. A crueldade de seu pai. O líder da família, Manuel Bailey, era um alcoólatra extremamente agressivo. De forma que, quando estava fora de si, descontava em toda a sua família. Frequente nas bebedeiras, ele se transformava em uma verdadeira besta, encontrando prazer em maltratar esposa e filhos. Insultava, humilhava e os agredia com qualquer objeto ao alcance, podendo expulsar todos em plena noite, seja sob chuva ou neve, fechando-se em casa e impedindo a entrada de qualquer um. Mães, filhas e filhos frequentemente passavam noites em celeiros ou ao relento, nos campos. Em um dia, durante mais um acesso de embriaguez de Manuel, ele começou a atirar pratos e outros objetos em direção aos membros de sua família. A mãe tentou proteger as crianças da melhor forma possível, mas um dos vasos de flores lançado pelo marido atingiu Sheila, a filha mais nova, na cabeça. Sheila sofreu uma grave concussão e ficou com uma cicatriz vitalícia em sua têmpora, que ela escondia meticulosamente sob seus cabelos. No entanto, os insultos e as surras não eram o pior que as irmãs tinham que suportar no lar dos pais. De acordo com as memórias de Sheila e Lynn, desde crianças, Manuel as forçava intimamente. A mãe talvez estivesse ciente do que ocorria, mas o assunto jamais foi discutido. Apesar do pesadelo doméstico, Sheila destacava-se na escola. Sonhava em deixar a fazenda o mais rápido possível para ir para a cidade grande. A garota era extremamente ambiciosa e determinada, ansiando concretizar seu sonho de infância tornando-se atriz ou cantora pop, possuindo todos os atributos necessários para tal: carisma, uma aparência cativante e uma voz bela. Vida adulta e primeiro casamento. Ao atingir a maioridade aos 18 anos, Sheila abandonou o lar dos pais, mas a vida adulta não lhe trouxe grande felicidade. A entrada na universidade foi negada devido às suas notas, e a mudança para a cidade grande estava fora de cogitação por falta de recursos. Sheila conseguiu emprego como empregada em um dos hotéis onde, naquela época, sua irmã mais velha já trabalhava. É relevante destacar que Sheila possuía uma figura esbelta e uma aparência altamente atraente, com grandes olhos azuis, um sorriso encantador e uma vasta cabeleira longa. Era alvo constante da atenção masculina e, ao longo do tempo, aprendeu a usar isso a seu favor, manipulando seus pretendentes. No final da década de 70, Sheila conheceu um jovem chamado John Baxter, iniciando um romance entre eles. John ainda não completará 20 anos, mas já era pai de uma criança de um relacionamento anterior. Contudo, a presença da criança não foi impedimento, e logo o casal se uniu em matrimônio. Entretanto, essa união perdurou apenas alguns meses e desmoronou quando John descobriu que sua jovem esposa estava maltratando sua filha enquanto estava no trabalho. Sheila manifestava clara irritação com a criança, não hesitando em levantar a mão ou trancá-la em um armário ao menor sinal de choro ou desobediência.
John não se envolveu em escândalos nem aceitou explicações. Ele simplesmente moveu o processo de divórcio e colocou sua esposa, juntamente com seus pertences, para fora de casa, jurando nunca mais vê-la ou ouvir falar dela novamente. Após o divórcio, Sheila envolveu-se com diferentes homens, em grande parte, dependia financeiramente deles. No entanto, todos esses relacionamentos eram curtos, durando de algumas semanas a um par de meses, até que, no início dos anos 80, ela conheceu o que se tornaria seu segundo marido, Ronnie Jennings. O romance tumultuado rapidamente evoluiu para o matrimônio, e Sheila adotou a dupla nomenclatura Bailey Jennings. Era uma relação não saudável entre duas personalidades voláteis e instáveis que frequentemente se traíam, causavam escândalos e até mesmo brigavam. Mesmo assim, o casamento perdurou por mais de 3 anos. Em 1984, após mais uma briga familiar, Sheila solicitou o divórcio a seu marido, mas ele negou. Na verdade, Ronnie não estava comprometido com o relacionamento, ele simplesmente desejava provocar e irritar sua esposa, e alcançou sucesso nisso. Sheila ficou histérica, consumiu uma quantidade considerável de medicamentos diante do marido, ingeriu álcool e após essa mistura infernal, assumiu o volante do carro e acelerou pela estrada. Naturalmente, logo Sheila, sob a influência de pílulas e álcool, perdeu a consciência, desviou da estrada e colidiu em alta velocidade contra uma árvore. Ela miraculosamente sobreviveu, mas sofreu uma séria lesão na cabeça. Permaneceu mais de uma semana em um coma profundo, e os médicos não emitiram prognósticos. Quando Sheila finalmente recuperou a consciência e começou a se restabelecer, foi transferida para um hospital psiquiátrico, onde permaneceu por vários meses. Posteriormente, ela relatou à irmã que um dos auxiliares a assediava constantemente e possivelmente se aproveitava de seu estado vulnerável quando ela estava fortemente sedada. Após todos esses eventos, Sheila retornou à residência de Ronnie, seu segundo marido, mas passou a agir não apenas de maneira agressiva, mas ameaçadora em relação a ele. Durante outro episódio de escândalo, ela partiu para cima de Ronnie, espetando-o no peito com uma tesoura. Receando por sua própria vida e saúde, Ronnie solicitou o divórcio e largou às pressas a mulher desequilibrada. Amante abastado. Após o término do segundo casamento, a jovem iniciou a busca por parceiros por meio dos anúncios de encontros presentes nas colunas de jornais, onde também deixava suas próprias inserções. Contudo, nenhum homem permanecia ao seu lado por muito tempo, uma vez que Sheila tinha o hábito de exercer controle rígido sobre todos os aspectos, reprimindo seus parceiros tanto na esfera íntima quanto na rotina diária. No entanto, a foto de uma jovem atraente na sessão de encontros capturou a atenção de Wilfred Bill Labar, um homem de 60 anos. Ele já havia se casado 2 vezes e tinha filhos adultos e netos de uniões anteriores. Viúvo há alguns anos, residia sozinho em sua vasta fazenda. Bill era um homem de posses, com um consultório de quiropraxia em Epping, New Hampshire, e na propriedade, dedicava-se à criação de cavalos. Ao mesmo tempo, enfrentava uma profunda solidão e ansiava por uma mulher forte e influente. E foi exatamente isso que ele encontrou. Sheila ficou atraída pela riqueza de seu novo conhecido e concluiu que seria uma união ideal para ela. Para envolver completamente Bill, ela começou a enviar-lhe cartas pelo correio, diretas e acompanhadas de fotos suas nua. A artimanha surtiu efeito, e logo Labar convidou a encantadora correspondente para visitar sua fazenda. O romance deles se desenvolveu rapidamente, e Bill não poupava com presentes luxuosos para sua jovem amante. No verão de 1987, ela se mudou para viver com ele. Isso envaideceu sobremaneira o médico, que agora circulava em público com uma bela companheira, com metade de sua idade, perfeitamente adequada para ser sua filha. Contudo, ele não tinha intenção de formalizar o relacionamento com Sheila. Entretanto, impaciente por uma proposta de casamento, Sheila alterou seu nome, autodenominando-se Labar. Bill ficou surpreso com essa reviravolta, mas não levantou objeções. Sheila começou a se intrometer em todos os aspectos da vida de seu amante idoso, passando a controlar seus negócios, finanças e disposição de propriedade. Além disso, Bill estava envelhecendo e não conseguia atender às necessidades íntimas de uma mulher jovem. Segundo Sheila, ele permitiu que ela se encontrasse com outros homens, frequentemente os trazendo diretamente para o lar deles. Um dos amantes frequentes de Sheila, por volta da metade da década de 90, era um jamaicano chamado Wayne Ennis, consideravelmente mais jovem que ela. Originalmente contratado como ajudante na fazenda, logo o jovem se mudou para residir na casa do proprietário, com o consentimento de Bill, possivelmente concedido sob pressão de Sheila. Em 1995, Sheila e Wayne formalizaram oficialmente sua relação, e o cônjuge acreditava que, a partir desse momento, seria o único homem em sua vida.
Contudo, logo percebeu que estava enganado, pois sua esposa continuava a encontrar-se com diferentes parceiros. Wayne não ficou contente com isso e, em certo dia, partiu para cima de Sheila e seu outro amante, causando-lhes danos físicos. Acostumada a exercer controle, Sheila, pela primeira vez, não soube lidar com seu terceiro marido, que se envolvia em conflitos sempre que um amante surgia no horizonte. Eventualmente, ela entrou com o pedido de divórcio e buscou uma ordem judicial para impedir Wayne de se aproximar, acusando-o de violência e agressão. Outro término matrimonial não alterou a vida pessoal agitada de Sheila, que continuou a se envolver com inúmeros amantes, trocando-os como se troca de acessórios. Agora, suas relações começaram a encerrar-se cada vez mais com processos judiciais movidos pelos homens que a acusavam não apenas de crueldade, mas também de ameaças à vida e à saúde deles. Assim, deliberadamente atropelou um de seus namorados com um carro, a outro, quase quebrou a cabeça, e a um terceiro, arranhou o rosto, deixando cicatrizes permanentes. Com a idade, Sheila tornou-se cada vez mais perigosa para os outros. De cada homem, ela exigia obediência, e em casos de desobediência, entrava em fúria. Em 2000, aos 74 anos, Bill Labar faleceu de insuficiência cardíaca. Embora médicos e policiais não tenham identificado sinais criminosos na morte do idoso, seus familiares estavam convencidos de que Sheila tinha algo a ver com isso. Na opinião deles, ela teria envenenado Bill aos poucos ao longo dos anos e o teria levado à morte. Apesar de Bill e Sheila nunca terem oficializado o casamento, de acordo com o testamento, Sheila tornou-se a única herdeira de todos os bens dele. Os parentes tentaram contestar isso nos tribunais, mas não tiveram sucesso. Eles ainda acreditam que a amante obrigou Bill a escrever o testamento conforme ela desejava. Casa da sedução. Após a morte de Bill, como já mencionado, toda a propriedade dele ficou sob completo controle de Sheila. Agora, ela não precisava mais considerar a opinião de ninguém, podia fazer o que quisesse com a herança que recebeu. Ela própria chamava sua casa de um local de fascínio e prazer, onde não havia inibições. Ela conhecia homens nas ruas, em bares, pela internet, atraía-os para si e depois tentava mantê-los na fazenda o máximo possível. Não importava a idade, a cor da pele ou a aparência física deles. Prometia a eles prazeres celestiais, em seguida, buscava suprimi-los e subjugá-los à sua vontade. Sheila regularmente tentava seduzir entregadores, encontrando-os em lugares específicos e oferecendo um método de pagamento alternativo. No entanto, ela não levava em consideração o fato de que ela mesma não era mais jovem e não era tão atraente quanto costumava ser. Chegou a um ponto em que os entregadores simplesmente recusavam-se a ir até a residência dela. Os vizinhos percebiam que no rancho de Labar, diferentes homens apareciam constantemente, mas alguns rapidamente deixavam o local no mesmo dia, enquanto outros permaneciam, porém, por um curto período de tempo. O que ocorria dentro da casa só podia ser imaginado. Após algum tempo, Sheila optou por buscar parceiros entre homens que estavam em extrema necessidade de moradia, dinheiro ou que sofriam com vícios. Essa categoria era a mais vulnerável e revelou-se uma presa fácil para a mulher astuta que se apresentava como uma viúva milionária, falando sobre sua herança incomensurável. Em 2004, ao sair de um bar, Sheila encontrou nas ruas da cidade um homem sem teto chamado Michael DeLoge. Ele enfrentava uma situação de vida difícil e perderá literalmente tudo por conta do vício em drogas ilegais. Seus familiares tentaram enviá-lo para uma clínica de reabilitação, mas ele fugiu de lá e vagava desde então. Sheila interessou-se por Michael e o convidou para o que prometia ser um refúgio com alimentação e as substâncias necessárias, em troca de intimidade. Ao mudar-se para o rancho, o rapaz tornou-se completamente dependente de sua amante, obedecendo a todas as suas demandas com o receio de voltar para as ruas. Contudo, Sheila rapidamente se habituou a isso, e seus desejos tornaram-se cada vez mais refinados. Ela o amarrava, espancava e humilhava, sentindo prazer nessas ações. Ele tentou fugir diversas vezes, percorrendo dezenas de milhas e se escondendo em abrigos para sem-teto, mas nunca reuniu coragem para procurar a polícia por receio de não ser levado a sério. Enquanto isso, Sheila o localizava todas as vezes e o trazia de volta ao rancho. Desesperado, ele tentou entrar em contato com seus familiares para informá-los sobre sua situação, e seus entes queridos responderam imediatamente a essa notícia perturbadora, mas era tarde demais. Em outubro de 2005, Michael DeLoge desapareceu sem deixar rastros. Quando sua família contatou Sheila diretamente, ela afirmou que ela e Michael tinham terminado, que ele a havia deixado, e seu paradeiro atual era desconhecido para ela. Michael não apareceu em nenhum dos lugares que costumava frequentar, ninguém que o conhecia o viu, e não havia como contatá-lo. Recorrer à polícia foi infrutífero, e Labar permaneceu fora de suspeita.
O ingênuo Kenny Coulthie. As narrativas de Sheila sobre sua riqueza exorbitante eram exageradas, e a casa e o veículo precisavam de manutenção. Assim, ela viu-se forçada a conseguir um emprego. Naturalmente, Sheila escolheu uma ocupação de seu agrado, tornando-se operadora de serviços telefônicos íntimos. Dada sua voz verdadeiramente envolvente, os homens caíam na armadilha e ofereciam-se para encontrá-la pessoalmente. Entre esses rapazes encontrava-se Kenny Coulthie, que, no momento do primeiro encontro, mal havia completado 24 anos. O jovem possuía uma aparência atrativa, era de índole muito boa e aberto, contudo, apresentava um baixo nível de inteligência, tornando-o bastante ingênuo, precisamente o perfil de pessoa que Labar procurava. Kenny tinha uma relação bastante próxima com sua mãe, a qual ele dependia. Contudo, Sheila, por meio de manipulações astutas, conseguiu romper essa ligação e atrair Kenny para si. Ela proporcionou-lhe uma noite memorável de amor e prometeu que seria assim o tempo todo. O jovem concluiu que tinha encontrado a mulher dos seus sonhos, informou seus parentes e mudou-se para viver na casa de Sheila. No entanto, logo Sheila revelou seu verdadeiro caráter ao rapaz, criando para ele uma verdadeira sala de tortura em um dos cômodos. Cada momento íntimo invariavelmente transformava-se em espancamentos brutais ou algo ainda pior. O corpo de Kenny estava marcado por hematomas, escoriações, arranhões, cortes e marcas de queimaduras, mas ele não conseguia deixar a casa da amante que tinha completamente lhe subjugado. Sheila não permitia que Kenny visse ou se comunicasse com seus entes queridos, e sua família só podia conjecturar sobre o que estava acontecendo com ele. O primeiro sinal de alerta foi dado pelos vizinhos, que periodicamente notavam o rapaz e ficavam horrorizados com sua aparência debilitada. Poucos dias antes de desaparecer, uma funcionária de uma loja local tirou uma foto do jovem com a câmera do telefone celular, e mais tarde essa imagem foi anexada ao arquivo do caso em tribunal. Na foto, a condição de Kenny poderia ser descrita como lamentável. Ele estava extremamente magro, com grandes hematomas sob os olhos e na bochecha, e seu nariz aparentava estar quebrado, considerando o grau de cicatrização. Todas essas lesões foram infligidas em momentos distintos, sugerindo que o rapaz tinha sido brutalmente agredido por um longo período. O conteúdo de seu carrinho de compras também causava preocupação. Ele havia levado 2 grandes recipientes de combustível ao caixa, como mais tarde foi revelado, para sua própria cremação. Os funcionários da loja ficaram tão intrigados e até apreensivos com a aparência do rapaz que decidiram informar a polícia sobre possíveis casos de violência doméstica. No entanto, mais uma vez Sheila conseguiu escapar de qualquer acusação. Após um tempo, Kenny parou de entrar em contato com sua família por completo. Quando sua mãe preocupada chegou à casa de Labar, a proprietária adotou uma postura agressiva e a aconselhou a deixar Kenny em paz. Todas as tentativas subsequentes tiveram desfechos semelhantes, levando a família de Kenny Coulthie a registrar um relatório de desaparecimento junto à polícia, indicando que ele poderia estar sendo mantido à força na fazenda. Um crematório caseiro e descobertas macabras. Quando a polícia chegou à residência de Sheila, ela afirmou que o jovem não morava mais com ela e alegou que Kenny tinha fugido devido às frequentes visitas de sua mãe, a qual ele supostamente temia. Como evidência, Sheila apresentou uma gravação de áudio na qual ela questiona ao amante se sua própria mãe o atacou, e ele responde afirmativamente em voz baixa. Tudo parecia extraordinariamente peculiar, e no dia seguinte, um oficial que fazia uma visita a Sheila obteve um mandado de busca para a propriedade. Sheila já havia chamado a atenção da polícia diversas vezes antes, e seu nome estava vinculado a outro desaparecimento misterioso de um namorado, mas ao longo dos anos, Sheila nunca havia sido interrogada, e sua casa e terreno nunca haviam sido revistados. Quando a polícia chegou, não encontraram Labar em casa, mas notaram diversas fogueiras queimando próximas aos edifícios externos. As fogueiras pareciam peculiares e eram compostas por materiais improvisados, como um colchão, fragmentos de móveis de madeira, feno, etc., todos impregnados com uma mistura inflamável. Uma das fogueiras continha ossos que claramente se assemelhavam a restos humanos. A equipe solicitou reforços na forma de especialistas forenses, relatando todas as descobertas, mas isso acabou sendo apenas a ponta do iceberg em comparação com o que descobriram a seguir. Praticamente por toda a casa foram descobertos vestígios mal lavados de sangue em quantidade tão grande que dava a impressão de ter ocorrido um verdadeiro massacre. Descobriu-se que o sangue pertencia, no mínimo, a 3 pessoas diferentes. Os ossos queimados nas fogueiras pertenciam ao desaparecido Kenny, e havia 2 latas de combustível vazias próximas, as mesmas que o rapaz havia comprado na loja local no dia anterior. Mas isso não era tudo. Também foram encontrados na propriedade os restos de Michael Deloge, que tinha desaparecido alguns anos antes, e dedos de um terceiro homem que nunca foram identificados.
Dentre outras coisas, uma grande quantidade de itens pertencentes, pela quantidade, a vários homens foi retirada da fossa no rancho, cujos destinos não foram descobertos. A anfitriã não estava em casa no momento da visita da polícia. Ela já tinha percebido e fugido. Sheila pegou carona para Boston, onde obviamente esperava se esconder. Além disso, no caminho, ela seduziu um dos motoristas que a levou e, sem saber o histórico da mulher, a convidou para morar em sua casa. No entanto, no dia seguinte, ao ver nas notícias da TV sobre a busca por uma criminosa perigosa, o novo amante ligou para a polícia e relatou que Sheila estava agora em sua cama. Foi lá que ela foi presa. Durante a busca na casa de Sheila, outra descoberta assustadora foi feita, uma caixa de fitas de vídeo em que Kenny, Michael e vários outros homens confessam crimes horríveis. No entanto, julgando pela aparência e condição dos rapazes, eles fizeram essas confissões sob tortura. Desde a prisão de Labar, sua saúde mental levantou muitas questões, e o tribunal ordenou as avaliações necessárias. Sheila foi diagnosticada com transtorno delirante, além de apresentar sinais de esquizofrenia. Ela se autodenominava um anjo enviado do céu para proteger crianças de estupradores. A saúde mental falha de Sheila tornou-se a base na qual seu advogado tentou construir uma defesa. Ele chamou sua cliente de uma pessoa profundamente doente e tentou provar que ela não tinha consciência de suas ações. A razão para isso foi o trauma mental e físico que ela havia sofrido quando criança. A própria reafirmou que muitos anos atrás, quando estava em um terrível acidente e se encontrava em coma à beira da morte, encontrou-se com Deus, que lhe disse para purificar o mundo dos homens que prejudicam crianças. Ex-maridos de Sheila e alguns de seus amantes também falaram no tribunal, unindo suas vozes para descrevê-la como uma mulher louca, instável e extremamente violenta. Wayne Ennis, o terceiro marido, disse que a ex-mulher o persuadiu várias vezes a matar o Sr. Bill Labar para tomar posse de sua propriedade. Apesar das tentativas da defesa de convencer o tribunal de que Sheila estava insana e precisava de tratamento, ficou provado que ela tinha consciência de suas ações no momento dos crimes. Ela foi considerada culpada em julho de 2008 e condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Todas as suas apelações foram rejeitadas. Sheila está atualmente cumprindo sua pena na Olmsted Correctional Facility, na Flórida. Mas e vocês, o que pensam sobre o caso? Deixem seus comentários, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receberem as próximas histórias macabras que virão. Obrigado por assistir e até a próxima.